função, qual o motivo do comportamento. Tá? Isso é importante. Outra coisa importante é que eu tenha aprovação para o uso desse procedimento. Tá? Quanto mais legal for o dia a dia da criança, quanto mais a gente fala em enriquecido, quanto mais coisa bacana acontecendo, reforçadores ela tiver, mais efetivo vai ser esse procedimento. Imagina assim, que fazer, por exemplo, estar junto com o grupo, fazendo atividade de pintura é maravilhoso, é algo que eu amo. Eu não quero ir pro time out, sabe? Ou então imagina que o reforçador que eu tenho, ao final, que eu troco por aquelas fichas, é algo que eu adoro. Eu não quero perder aquilo. Então isso ajuda muito. Quanto mais enriquecido, quanto mais legal o ambiente da criança, maior a probabilidade do procedimento funcionar, menor a probabilidade, inclusive, daquele comportamento acontecer. Eu preciso, na hora que eu faço esse procedimento, eu preciso ter muito cuidado de ter sempre reforçadores positivos e procedimentos de ensino funcionando. Então analisem por que aquele comportamento problema acontece. Por que, por exemplo, que de repente ele puxa a caneta do coleguinha na marra e acaba indo para o time out? Será que de repente eu deveria ensinar essa criança a dizer: me empresta a caneta? Me passa a caneta? Será que de repente eu deveria ensinar essa criança a dizer: me empresta a caneta? Ouvir o colega dizer: não, não empresto, e a criança está de boa com isso? Porque sim, a criança não é obrigada a emprestar as coisas o tempo todo, gente. Alguém empresta tudo? Vocês emprestam? Me contem aqui embaixo. Ah, Mari, eu empresto tudo que me pedirem para qualquer pessoa. Nunca conheci ninguém assim. Se vocês pedirem essa câmera que eu estou usando aqui para gravar emprestada, eu vou dizer: não, obrigada. Não sou obrigada. Não vou emprestar, gente, minha câmera. Simples assim. Eu sou fotógrafa também. Isso é minha bichinha de estimação, entendeu? Não vou emprestar. Então, por que a criança tem que emprestar tudo para todo mundo o tempo todo? Enfim, voltando. Então, eu preciso pensar como é que eu poderia ensiná-la a se comunicar, a falar, a se expressar, de modo que esse comportamento problema nem viria a acontecer. Eu sigo muito dentro da Iluminar a abordagem construcional, baseada nos estudos do Goldeiman, né? Na atuação Iluminar a gente tem um módulo só sobre isso. Que é a ideia de que eu construa repertório, que eu construa comportamento, que eu consiga diminuições de comportamento problema através do ensino, do que eu deveria fazer, do ensino de comportamentos adequados. Então acho que a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa saber se as pessoas que, quando não tem jeito, eu vou usar um procedimento de punição, eu preciso saber se elas estão preparadas, se elas vão saber como fazer. Eu preciso fazer um testezinho, a linha de base, para saber qual é o menor tempo e efetivo ainda do timeout. Qual é a quantidade de ficha que eu vou retirar em quanto tempo num procedimento de custo-resposta. Eu preciso saber o que vai ser efetivo e menos aversivo possível. E eu preciso transitar desses procedimentos para procedimentos que sejam mais ainda reforçadores. A ideia é que isso não seja algo permanente, sabe? A ideia é que o permanente seja eu ganho ficha porque eu estou fazendo coisas legais. Esse é o permanente que a gente quer. Eu ganho elogio, eu ganho carinho. Tem algumas pesquisas, gente, que elas mostram informações bem interessantes pra gente. É por isso que eu digo que é importante a gente estudar punição também. Vocês sabiam, por exemplo, que se eu fizer uma punição a um professor com uma criança e ele chega, se abaixa e fala baixinho só para aquela criança que aquilo não foi legal que ela fez, é mais efetivo do que ele gritar para a turma inteira ouvir? Quando ele grita para a turma toda ouvir, o comportamento aumenta de frequência. Quando ele se abaixa e fala só para aquela criança, o comportamento diminui. E se esse professor é um professor que elogia, é um professor que reforça, né, o tempo todo, que está lá, que mostra os avanços, o orgulho, que bacana que fez, mais efetivo ainda é. Quanto mais reforçador uma pessoa vou colocar aqui nesses termos, quanto mais uma pessoa dispõe de reforçadores para outras, mais vai funcionar quando ela dispor de aversivos. Porque não, aí você fica, poxa, nossa, sabe aquilo de fulano brigou comigo, caramba, fulano sempre tão legal, sempre me trata bem, eu devo realmente ter pisado na bola dessa vez, sabe? Então, a ideia é mais ou menos essa, eu preciso enriquecer. A nossa vida ela não deve ser composta de punição predominantemente. A nossa vida deveria ser composta de reforçadores predominantemente. Um dos nossos grandes papéis enquanto profissionais é o quê? Aumento de qualidade de vida, né? Essa é uma das grandes questões que a gente quer. E aí, para fazer isso, vão existir vários outros procedimentos.
que a gente pode ter. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês esses princípios básicos, dar esses primeiros direcionamentos para vocês, tá? A análise do comportamento ela é muito rica, muito ampla. Eu espero ajudar vocês nesse processo de formação, ok? A gente se vê na nossa próxima aula, que a gente vai conversar sobre extinção.